documentação, né? Aquela questão aí de controle, né? Bom, vamos lá. Então, a aula passada ali, eu passei para vocês uma atividade. Não sei se todo mundo conseguiu abrir ou não viram. Eu mandei um questionário do Google Forms, né, para vocês. Na verdade, era mais para sentir ali como é que estava ali o, o, o andamento aí, né, o desenvolvimento de vocês em termos aí de conteúdo. Então, eu misturei um pouquinho ali com cálculo de quantitativo, né, e coloquei algumas questões referentes aí ao cálculo da produtividade, né, e cálculo de duração. Então, não sei se quem conseguiu abrir lá ou não abriu ainda. Ou Eu abriu, mas não consegui, fez. professor. Oi? Eu consegui, fiz lá. Você conseguiu fazer? Sim. Tá. Diego conseguiu fazer, Diego? Abriu lá? Sim, já enviei já também. Tá. Só um pouquinho. Fizeram hoje? Ontem? Eu fiz ontem. Não. Segunda-feira acho que eu fiz. Eu fiz hoje, professor. Tá. Aquele lá do questionário que tinha esse aqui, né? Ó. Isso. Tá. Aí acho que eram 11 questões, né? Beleza. Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma revisão de algumas questões aqui para ver se... Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Opa, peraí. Só um pouquinho. Tá. Ô, Diego, se puder dar uma olhadinha, acho que o teu, não sei se ou não salvou, que o teu não apareceu para mim aqui. Vou olhar de novo, mas eu tinha feito ele. Uhum. Tá, apareceu da Elisa, acho que o Sedinaldo, André, acho que não apareceu, e da Thaís. Mas puder dar uma olhadinha lá. Beleza. Beleza? Pessoal, então é o seguinte. Opa, acho que não está aparecendo aí a tela, né? Então, o que acontece? Vimos então ali na aula passada, né, conceito importante, que é a questão aí da duração e a produtividade. Mas da onde que eu tiro, então, pessoal, essas duas situações, né, de duração e produtividade? Então, para mim ter esse parâmetro, né, eu preciso estar ali vinculado a uma composição de serviço. Então, o que vai acontecer, pessoal? Essa planilha que vocês estão vendo agora aqui, ó, é uma planilha complementar a essa aqui que vocês, cadê aqui?
estão preenchendo lá para o projeto final. Tá? Então, o que acontece? Vocês têm essa planilha aqui. Não sei se está aparecendo para vocês. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Quem que tá lerdo o negócio hoje aqui, pessoal? Então, vocês têm, né, essa planilha aqui, certo? Então, o que acontece? Essa planilha, ela contém todos os serviços, todos não, né? A maioria dos serviços aí presentes em uma construção convencional, certo? E reparem que ela tem aqui, ó, um código, tá? Código do serviço. O que refere-se a esse código, pessoal? Esse código, então agora vocês vão ter aqui, né, uma nova planilha, que é a planilha de composição, tá? O que é essa planilha de composição? Da onde vai surgir, né, esses valores aqui, ó, tá? Então, mão de obra, material, né, o custo total. Então, ele vem de uma composição, tá? O que era a composição? A composição era, né, como que o serviço ele é preenchido em termos aí de orçamento, tá? Então, o que é isso aqui, ó? Então, isso aqui, lembra lá da receita, né? Isso aqui é a receita do meu cronograma, né? do meu orçamento, tá? Então, o que acontece? Deixa eu abrir aqui uma outra planilha. Então, isso aqui, lembra lá da receita da Dona Maria, né? Isso aqui é a minha receita. Então, cada serviço que está naquela planilha de orçamento, eu tenho a sua receita aqui, ó. Tá? Nesse caso, tá? Eu tenho aqui o item macro, né? E aqui o código. Estão vendo aqui, ó, 97141, 97142. Então, esse código que está aqui é o código, né, que está lá na planilha orçamentária. Então, o que vai acontecer? Se vocês quiserem, depois, lá na matéria, no projeto final, né, quando for colocar ali a questão do cronograma, tá? Vocês vão poder usar as composições aqui, ó. Então, o que seria, pessoal, ou o que representa a coluninha F, coeficiente? O que é o coeficiente ali, pessoal? O que representa ali o coeficiente? É o consumo. O que quer dizer, por exemplo, esse valor aqui vamos pegar aqui, ó, 0,0477 da retroescavadeira. O que significa esse 0,0477? No serviço aqui de assentamento de tubo. Qual a leitura que a gente faz desses itens de controle aqui, ó? O que vale esses itens aqui, ó? 2 para a retroescavadeira, 0047, 0046, 009 de sentador, 009 de servente. O que é isso? O que quer dizer esse coeficiente? Um chute. Ou vamos pegar aqui um serviço mais fácil, aqui, vamos ver aqui, peraí. Mais usual. Vamos pegar aqui a fabricação
de forma 96531. Então, eu vou procurar aqui, ó. 96531. Ó, fabricação e desmontagem de forma para bloco de coroamento em madeira serrada. Tá? O que representa, pessoal, essa galerinha aqui, ó, que eu estou destacando? Podem chutar aí. Na verdade, tinha que saber, na verdade, né? O que representam esses valores ali, pessoal? Desmoldante, pontalete, sarrafo. O que indica esses itens aqui, ó? Da fabricação e montagem de forma. Eu? Matheus? Diego, Serinaldo? O que indica esses itens ali? Qual a leitura que a gente faz desses monte de número? É a quantidade de... Deixa eu ver, a quantidade é o... Peraí. Metros... É a quantidade de metros quadrados que o profissional gasta, consegue fazer em uma hora, professor? Oi? É a quantidade De metros quadrados que o profissional consegue fazer ali em uma hora de tempo? Isso. Na verdade, quando você pega, né, a mão de obra, né? Isso aí. Então, no caso, né? Qual que seria essa quantidade, Naldo? Por exemplo, do carpinteiro. Ela seria em metros quadrados, né? Isso. Mas qual que seria ali o valor que você estaria vendo? Por exemplo, qual que é o consumo do carpinteiro? Olhando ali a planilha. Ou quantas horas de carpinteiro para produzir 1 metro quadrado? Essa aqui é a leitura. Ó, opa, peraí. Aqui eu tenho, né? Na planilha, a mão de obra está aqui, né? Ó, ajudante e o carpinteiro, certo? Ó, colocado amarelinho aqui, ó. O restante aqui é material, certo? Aqui embaixo tem equipamento. Então, o que acontece? O carpinteiro, né? Lembrando sempre, né? Quando eu vou olhar a questão de controle e produtividade, eu sempre olho, né, o profissional que executa a atividade. Nesse caso aqui, o carpinteiro. Então, quando eu olho aqui, ó, o carpinteiro, ó, ele tem um valor aqui de 1,563. Esse valor quer dizer o quê? Que o carpinteiro demora 1 hora, 1,56 horas, né? Que é um dado aqui a hora, para fabricar, montar, né? 1 metro quadrado de forma. Certo? Ó, então, isso aqui é a leitura, isso é importante, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, em verde, material, certo? Ó, o que quer dizer? Esses valores que estão aqui
são os consumos unitários para fabricar 1 metro quadrado de forma, tá? E quando a gente fala de mão de obra, é a quantidade de mão de obra para produzir 1 metro quadrado. Então, daqui eu tiro relação de material e aqui embaixo eu tiro produção, certo? Então, quando eu tenho a composição, eu consigo, né, estimar a quantidade de material que eu vou, né, utilizar, certo? Então, se você vai prestar um serviço, né, vai fazer uma reforma, e você tem, né, uma receita que é compatível com o trabalho que você vai fazer, eu vou fazer uma alvenaria, vou fazer uma forma. E a forma vai ser bem essa, vai ser uma forma de bloco, né, de fundação, em madeira serrada, com espessura de 25 milímetros. Né? Então, eu sei que eu posso usar essa composição, né, para estimar o meu material, certo? Então, lembra lá que existe, né, aí na prática, né, alguns valores que você já, né, vai pegando aí de experiência. Então, ó, eu vou fazer uma alvenaria com tijolo de pé, né, tijolo meia vez, aquele tijolinho 6 furos. Então, vai uma média de 33 tijolos por metro quadrado. Né? Da onde que vem esse 33, 34? Vem daqui, ó, certo? Da composição. Certo? Então, já tem, né, quando você fala em material, né, o serviço não muda muito. Vai ser uma junta com espessura X, vai ser lá o tijolo 6 furos. Então, você tem já, né, uma relação de material, um consumo de material, certo? O que vai variar, às vezes, em muito, é realmente mão de obra, tá? Então, porque nós temos mão de obra mais produtiva, né, mais rápida, e mão de obra, né, onde a pessoa ali, né, a equipe é um pouquinho mais devagar. Claro que, né, vai muito da experiência do planejador, porque uma coisa é você, né, fazer, por exemplo, lá, pega ali um serviço de reboco, emboço. Uma coisa é você emboçar, né, rebocar uma parede lisa. Outra coisa é você, né, fazer um emboço cheio de requadro, cheio de quina, né, cheio de abertura. Aí, claro que vai aí da experiência aí do planejador para ajustar, né, essa questão aí da produtividade, certo? Então, mas o material vai ser o mesmo, né? Vai ser a parede, vai ter o chapisco, vai ter o emboço, né? Só que aqui, né, em amarelo, tem aí uma certa variação. Então, aí justifica, né, aquela questão lá na obra de ter um apontador, certo? Então, as empresas aí mais, como é que eu vou dizer assim, experientes ali, elas já têm, né, essa planilha aqui, né? Vamos dar um zoom aqui. Ixi. Essa planilha, como é que eu vou dizer assim, o livro de receitas da empresa já é bem redondinho, tá? Ela tem lá o serviço dela, né, o que ela faz, o que ela produz, ela sabe quanto que ela gasta de mão de obra para fazer cada serviço. Você pode, né, aí customizar. Ó, o preço para emboço parede lisa, tanto. Preço, né, do emboço para parede, né, cheia de requadros, cheia de quina, é outro preço. Né? Emboço liso, normal, na parede lisa, interno. Emboço para teto, é outro preço. Né? Quem já trabalhou fazendo emboço, reboco de teto, né, é muito mais difícil de que fazer, né, um reboco na parede. Né? Então, é muito mais trabalhoso, né, você rebocar um teto do que uma parede. Então, se você vai cobrar 10, sei lá, 30 reais o metro quadrado para fazer parede, se você cobrar 30, né, para fazer o teto, né, você vai ter menos
menos ganho financeiro com isso. Então, tudo isso é uma questão de você ajustar, né, aí a tua composição, certo? E aí, né, quando você tem a composição já definida, então eu consigo o quê? Duas coisas. Lista de material, né? Eu vou executar 150 metros quadrados desse serviço. Quanto que vai de material? É só eu multiplicar cada item por 150, né? Então vai ser esse carinha aqui vezes esse carinha aqui, ó. Então você já vai ter, né, uma relação de material. Para fazer 150 metros quadrados, né, eu vou consumir isso aqui. Eu vou fazer 200. É outro consumo. E isso aqui, né, ó, são dados de controle, certo? Você vai controlar, né, quanto de material você está gastando, certo? Então, quando eu tenho uma composição, quando eu tenho uma receita, eu consigo controlar, né, o consumo de material. Mesma coisa, mão de obra. Ó, para eu produzir 200 metros quadrados desse serviço, eu vou gastar essa quantia de material e vou precisar de 123,8 horas de ajudante, 312 horas de carpinteiro, certo? Então, meu carpinteiro, no caso, né, eu tenho, pessoal, 312 horas de serviço, né? Então, eu tenho que trabalhar 312 horas. Isso aqui é trabalho, ó. Então, para fazer 200 metros quadrados, eu tenho de trabalho 312,6 horas, certo? Se eu dividir isso aqui, né, em 8 horas de trabalho por dia, vai me dar quanto, ó? Isso aqui é a duração estimada aqui, ó. 39 dias, né, de 8 horas, né, para me fechar os 312 horas de trabalho. Mas 340 dias é muito no meu cronograma, eu tenho que aumentar a equipe, certo? Então, eu vou colocar agora 2 carpinteiros. 2 carpinteiros por dia, né? Então, seria 2 homem-hora. Então, seriam 16 horas aqui, né? Ó. Então, já vai para 19. Então, eu vou conseguindo ajustar, né, o meu cronograma em função das horas de trabalho que eu tenho para cumprir, certo? Então, aqui eu posso ter duas situações. Eu posso definir uma equipe, se eu tenho 2 carpinteiros, né? Então, 2 carpinteiros vão executar esse serviço em 19 dias. Se eu tiver só um carpinteiro, né, aí vão ser 40 dias. Aí eu vou ter que arrastar o meu cronograma lá para frente. Beleza? Então, quando eu tenho a composição, eu tenho a lista de material e também as horas de trabalho. Tá? Lá da aula passada, né, isso aqui, né, o consumo, como é que eu transformava, pessoal, o consumo em produtividade? Quanto que eu sei a produtividade? Ele demora, né, 1,56 horas para fazer 1 metro quadrado. Quanto que ele produz em termos de hora por metro quadrado? Ou o contrário, agora, metro quadrado por hora. Qual que é a conta da produtividade? Produtividade é o inverso do consumo. Então, como é que é o inverso? É 1 dividido. Tá? 1 dividido por 1,56, 0,64. Essa é a produtividade, certo? 0,64 metros quadrados por hora. Tá? Então, a produtividade do carpinteiro, certo? É o inverso do seu consumo. Ou se você fizer uma regrinha de 3, né? Você chega aí no mesmo valor, certo? Então, lá naquele
naquela tarefinha que eu passei para vocês, né, tem algumas questões de produtividade, né? Então, até eu passei na aula passada, né? Então, a produtividade é o inverso do consumo. Certo, pessoal? Bom, e aonde que eu vou usar, né, então, isso aqui? Então, pessoal, opa, não apareceu para vocês aí a tela só um pouquinho. Onde que eu vou usar isso aqui depois? Né? Qual que vai ser uma aplicação? Tá aqui, ó. Tá? Eu vou usar isso que eu estou comentando para vocês, vai virar, né, um item chamado cronograma físico financeiro. Nossa, eu acho que o Matheus deve estar acostumado com esse termo. Não sei se está trabalhando. Opa! Abri o item errado aqui, pessoal. Espera aí. Risquei na planilha errada. Qual o termo, Jorge? Cronograma físico financeiro. Já ouviu? Já ouvi sim. Medição? Edição. Então, então, aonde que eu vou usar, né, pessoal? Tudo isso que eu estou comentando. Um dos usos, né, e até vai ser o mais corriqueiro aí, né, é o tal desse cronograma físico financeiro. Espera aí, deixa eu pegar a canetinha. Cronograma físico financeiro, tá? O que é o tal do bendito cronograma físico financeiro? Bom, ele é físico porque, né, vai distribuir as tarefas no tempo. Tá? Então aqui envolve tempo. E é financeiro porque vai envolver custo. Tá? Como que nós vamos aplicar, né, isso aqui? Então, a base, né, até está naquela planilhinha que eu mandei para vocês, tem, né, já uma parte que é o cronograma físico-financeiro. Nós vamos fazer aqui duas maneiras. Uma das maneiras vai ser essa aqui, né, que eu vou trazer para vocês, né, através do uso do Excel, e eu vou passar para vocês também, né, uma outra aplicação, que é através do software lá de planejamento, que é o MS Project. Quem já ouviu falar nesse MS Project? MS Project. Tá? Esse software ele é exclusivo aí para elaboração de cronograma. Tá? Então, vocês conseguem elaborar um cronograma muito mais visual usando, né, esse MS Project. Tá? Ele faz aqueles cronogramas de barra, né, o gráfico de Gantt, ele faz também a determinação do caminho crítico, certo? Ele só não calcula, né? Ele só não coloca realmente as atividades. Isso nós que definimos, atividade, duração, né? Mas ele vai vinculando e montando para nós aí o cronograma e definindo lá o caminho crítico. O que era o caminho crítico? Quem lembra? Valendo já 10 pontos. Ou seja, aprovação na matéria de planejamento. O que era o tal de caminho crítico? Deu norte aí, professor. O que é o tal do caminho crítico, pessoal? Não sei se já ouviram falar nesse termo.
Caminho crítico, pessoal, o que acontece? Né? Duas definições. Então, quando você está fazendo uma obra, você vai sequenciando as atividades, certo? Começa uma, termina, começa outra, termina. Aí pode acontecer de irem surgindo tarefas simultâneas, né? Ah, está fazendo alvenaria, tem uma equipe fazendo hidráulica. Então, você vai começando a criar uma teia, né? Um cronograma de atividades que estão vinculadas. E, né, o que vai acontecer? Vai ter um caminho que vai ligar a primeira atividade até lá a última. E esse caminho, no caso, é o mais longo, certo? Ele vai dar, por exemplo, né, se pegar ali o exemplo do Mateus, 280 dias, certo? Né? Então, começa com a primeira atividade, vai, né, entrelaçando, pegando o caminho. Esse é o caminho mais longo. Então, o que acontece? Né? Esse é o caminho mais longo. Se alguma atividade, né, faz parte do caminho crítico, certo? Então, está ligando o caminho mais longo do projeto, o que vai acontecer? Automaticamente, né, esse meu projeto vai atrasar, certo? Então, isso que é o caminho crítico. Eu não posso, né, se eu quero entregar o projeto no prazo, eu não posso atrasar uma tarefa que está amarrada no caminho crítico, né? Se eu atrasar uma atividade crítica, eu arrasto o fim da obra para frente, tá? Ou seja, uma outra definição, né? Caminho crítico são todas as atividades que não têm folga, né? O que é folga? Folga, né, é uma margem ali para você trabalhar. Sempre, claro, pensando no sentido ali de, né, não folga para menos, folga para mais, né? Ah, aqui tem uma tolerânciazinha de 2 dias, 3 dias. Isso é uma folga. As tarefas críticas não têm folga, tá? Então, se você atrasar uma tarefa crítica, você automaticamente atrasou o teu projeto, tá? Então, tarefa sem folga e tarefas, né? Deixa eu ver aqui eu tenho aqui um exemplo para vocês aqui, ó. Tá? Então, essa é a definição de caminho crítico. Vou pegar aqui uma imagem, pessoal, só para vocês terem como uma referência. Opa! Não sei se está aparecendo para vocês aí, pessoal. Vou pegar aqui essa imagem aqui, ó. Então, imagine que nós temos esse cronograma aqui, ó, que vai... Aqui para mim não está aparecendo, professor, a imagem. Opa, peraí então. Está meio lerdo meu sistema aqui. Deixa eu mudar aqui de volta. Aqui essa imagem aqui, ó. Ah, beleza, agora sim. Beleza? Então imagine, pessoal, que nós temos aqui, ó, várias tarefas, certo? Ó, tarefa A, B, C, né, que poderiam ser atividades. Locação de obras, limpeza do terreno, locação de obras, fundação. Então, ó, né, tem várias tarefinhas aqui, ó, certo? Vai até o final da obra lá. O caminho crítico, ó, o que está pegando aqui, ó,
o começo e ele vai, né, até o final, ó. Estão vendo aqui, ó? Então, esse aqui que está em vermelho são as tarefas do caminho crítico, ó. Elas vão se interligando, certo? Uma começa, termina, e, né, é o caminho mais longo, ó. O caminho mais longo, se fosse lá o exemplo do Mateus, isso aqui é 280 dias. Tá? Ó. Então, as que estão em azul são tarefas que possuem folgas, certo? Ó. Elas não estão amarradas, né, uma atrás da outra no caminho crítico. Então, aí que vem aquela definição, ó. Se eu atrasar esse carinha aqui, ó, né? Se eu atrasar essa tarefa aqui, ó, atrasar, o que que vai acontecer? Vai empurrar tudo isso aqui para frente, certo? Ó? Então, por isso que ela não tem folga. Atrasei uma tarefa crítica, certo? Atrasei o final da obra. Então, quais tarefas que eu posso atrasar? Qual tarefa tem folga? Essas aqui que estão em azul. Tá? Aqui você pode atrasar, né? Se vir um pouquinho para frente aqui, ó, não vai empurrar o final da obra, certo? Então, quando você joga isso lá no Project, ele já calcula automaticamente, tá? Senão tem que fazer aí o cálculo manual das durações. Então, o que que vai acontecer? Você vai amarrar as atividades, né? E vai calculando as durações. Então, se eu pegar esse caminho aqui, né? 3, com 4, com 5, com 15, 45 dias. Então, você vai ter que calcular, né? Qual o caminho crítico, qual o caminho que demora mais. Então, e todas as tarefas que passarem por esse caminho, né? Definem o caminho crítico, que são as tarefas sem folga. Tá? Então, aqui de maneira visual, né? Como que é no cronograma o caminho crítico. Né? E só para esclarecer, esses cronogramas que aparecem geralmente em placa de obra, né? Dos empreendimentos, é o cronograma de Gantt. Tá? Ou cronograma de barras. Certo? Então, é isso que faz aí o MS Project. Beleza? Então, aqui precisa ver, né? Que é, ó, por que se eu atrasar um caminho crítico, né? Eu arrasto o final da obra para frente. Bom, opa. Vamos lá de volta. Cadê o meu PDF aqui? Bom, então, para elaboração do cronograma físico-financeiro, a base para ela é a planilha orçamentária. Tá? Então, isso aqui, pessoal, vai ser lá para o TCC, lá para o Projeto de Pesquisa e Inovação. Está lá do PPI também. Tá? Vocês vão pegar a planilha orçamentária, né? Pode usar esse modelo que eu forneci, até já está prontinho. E eu coloquei aqui como não digo uma trava, né? Mas uma restrição, o tempo de execução no processo de vocês de 4 a 6 meses. Então, não pode ser 7, 8, 9, 10, né? Vocês vão ter que ajustar, né? No caso, as durações, certo? Calcular as durações, montar o cronograma e a duração final tem que ser menor do que, ou no máximo, até 6 meses. Ou, né, em termos de dias, 180 dias. Certo? Esse vai ser o prazo para o projeto de vocês. Tá?
E como que vocês vão montar isso? Então, o primeiro passo, né, para montar o cronograma é estar com a planilha orçamentária concluída. O que é planilha concluída? Quantidade calculada, certo? E, nesse caso aqui, eu não vou pedir para vocês atualizarem preços, tá? Porque até quando vocês olharem lá no Excel de vocês, né? Quando você coloca a quantidade aqui, o que acontece? Ele já automaticamente preenche, né, as demais colunas, tá? Então, eu quero que vocês façam só, né, calcular aqui a quantidade, tá? Primeiro passo tem que estar com isso aqui pronto. Tranquilo? Se vocês depois quiserem, né, vocês podem ajustar o custo, tá? Uma das formas é pesquisar valor de material, tá? Porque lembra que na composição tem material e mão de obra. E lá no material tem lá tijolo, argamassa, cimento. E lá na planilha já está um valor definido. Ah, o tijolo, 6 furos, custa na planilha, né, que é um valor médio, 30 centavos a unidade. Ah, mas eu compro tijolo por 25. Automaticamente já vai atualizar o teu valor de material, certo? Então, quem quiser aí pesquisar e colocar o valor que paga, né, no material, vai ter um valor ali, né, ajustado. Mas eu não vou pedir para vocês, né, colocar como obrigação ali, ajustar nesse momento aí o valor do material e da mão de obra, tá? Então, já dá um bom trabalhinho calcular aqui, né, os quantitativos. Bom, então, além disso, né, pessoal, para ter a planilha orçamentária concluída, vale lembrar que eu tenho que ter, né, a tal da EAP. Né? A EAP são todos, ou, né, a maioria dos serviços listados, né? Por quê? Ah, se eu não tenho um serviço, né? Se eu esquecer de algum serviço, esse serviço não vai estar contemplado no orçamento, automaticamente ele vai estar fora do cronograma. Se estiver fora do cronograma e for uma tarefa essencial, já vai atrapalhar aí, né, o andamento aí, a duração. Vamos pegar aí o exemplo do Matheus, né? Se ele esquecer ali de colocar no cronograma lá, por exemplo, eu sei que tem que fazer ali, né, não sei se chama de lastro, né, mas antes de você colocar o tubo, né, você não coloca ele direto na terra, né, Matheus? Você coloca faz um berço, né? Acho que é berço que chama, né, na infraestrutura. Quando gravação não tem lastro. Mas quando é convencional, escavação tem lastro. É lastro que chama também? Não é berço? Não, eu conheço como lastro. Lastro? Então, imagine que o Matheus, né, na correria, esqueceu de colocar no cronograma o lastro, né? Só que a gente sabe que ele vai ter que fazer quando for escavado, né? Se for cravado, acho que não tem. Mas se for escavado, tem que fazer o lastro. Aí você monta lá o cronograma, pá, bonitinho, né? Qual que é a sequência, Matheus? Antes de chegar no lastro. Qual que é a atividade predecessora? Escavação primeiro? Ou você escava, escora, lastro, assenta? Primeiro é marcação de Ó, vou fazer aqui, ó. local Vou de fazer aqui um. escavação. Peraí, deixa eu fazer aqui um. Peraí. Rapidinho. Não vou ter aqui. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, o primeiro item é marcação. Marcação. Como se fosse locação de obra. Locação de obra. Tá, depois. Escavação. Marcação. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Ficou muito grosso essa canetinha aqui. Não tá apagando. Sabe por que não funciona essas minhas canetinhas? A hora que funciona, a hora que não funciona. Aí.
Abre o Excel que é mais jogo, Jorge. Mas aqui não é, depois eu consigo. Tá, mas aqui tem aqui já o negocinho aqui. Ah, se bem que tá, vamos ver aqui, pegar a ideia do Matheus aí. Deixa eu abrir o Excel. É que o meu Excel aqui tá tudo amarrado já, mas não, faz mal. Só não salvar, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela, acho que é mais fácil, né? Então, o primeiro item, marcação. Marcação, depois escavação, depois... Montagem de gabarito. Não, mas não é antes? O quê? Marcação, escavação. Agora com o gabarito? A montagem de gabarito é antes da escavação ainda. Ah, tá. Marcação. Não, mas não é a marcação? Não, tem a marcação de cal, né? Que é para definir alinhamento. Marcação de cal. Aí gabarito. Gabarito. Escavação. Escavação. Lastro. Lastro. Tirando as. Isso daí, tirando as. Proteção, né? Não, vamos por proteção também. Tem que fazer, né? Não tem que fazer? Tem que fazer. Proteção, Lastro. lastro e assentamento. Assentamento de tubo. Ah, decompactação do lastro? Não, do lastro não. Tá, aí assentamento. Assentamento. Ah, que mais? Rejunte do tubo? Não precisa. Não precisa. De esgoto não. Tá. Assentamento, claro que precisa, porque senão vai vazar esgoto. Não, é por causa de tudo emborrachado, né? Tá. Assentamento, reaterro, Reaterro, compactação. reaterro, compactação. Uhum. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá. Então, ó, isso aqui que o Matheus comentou é uma sequência de atividades, certo? Aí vocês vão colocar aqui 30 dias, 60 dias, né? Se o programador, né, o planejador esquecer para uma atividade, tá? Vamos fazer diferente aqui, ó, Matheus. Quanto tempo de marcação? Um dia? Nem isso, 5 minutos. Tá. Mas eu vou. Depende da metragem também. Tá. E quanto tempo fazer? Pegar aí uns 100 metros. Quanto tempo? Trechinho curto, uma quadra. Depende do Pra fazer solo. tudo. Solo bom. Solo bom. Não muito fundo, não muito fundo. Quantas 3 pessoas metrinhos aí. trabalhando? Hã? Quantas pessoas trabalhando na equipe? Quantas você precisa? Umas 2? Não, pelo menos 5. 5? 5. Tá. Quanto tempo pra fazer os 100 metros aqui, ó? 100 metros. Uma quadra. Uma quadra. Pensar. Depende muito da equipe, depende muito do tempo. Mas dá para fazer 100 metros num dia. Um dia. Tranquilamente. Tá. Mas vamos imaginar. Sem ligação, sem PV, sem peso e Ó, aí vira a importância, ó. contando tudo isso, não faz isso. Vira a importância aí, ó. Aqui ele falou um dia, mas sem ligação, sem o posto de visita, né, o PV, tá? Então, o que acontece, ó? Se eu esquecer um item, né? Agora, se eu for colocar esses itens, né? Ligação do esgoto na casa, execução do PV, aí já não é mais um dia, certo? Certo. Então, o que acontece, ó? O planejamento, ó, ele tem que contemplar, para representar a realidade da execução, todos os serviços. Senão, eu ia colocar aqui, ó, nesse meu cronograma, isso aqui eu faço, eu termino a obra em um dia. Mas está faltando aqui, ó, a ligação predial, está faltando o PV, né? Sei lá, plantio de grama. Então, aí são duas situações. Ou ficou fora calçada,
né, ou vai ficar fora do orçamento, né, ou ficou fora do cronograma. Então, aí você já não vai ter um cronograma real com o que está ali acontecendo no canteiro. Tá, deixa eu fechar aqui para ele não salvar, né? Senão eu perco aqui a minha planilha. Bom, deixa eu voltar aqui agora então, ó. Certo? Ó? Então eu tenho que colocar aqui na minha planilha todos, em verdinho aqui, ó, todos os serviços, tá? Lembra do exemplo do Matheus, ó, senão dá zebra, né? Bom, coloquei todos os serviços, o que vai acontecer? O Excel aqui, ele vai já preencher, né, vai montar, né, uma tabela resumo, certo? O que seria essa tabela resumo? É isso aqui, ó. Todos os macro serviços preliminares, infraestrutura, vedações, revestimento, cobertura, elétrica, hidráulica. Então, você vai preencher apenas os itens. 1, item 2, item 3, tá? E o que vai acontecer? Aqui, ó, digite apenas os números do serviço, na coluna item. O Excel já preenche o restante aqui, ó. Certo? Então, o que vai acontecer? O que vai aparecer no final já vem na planilha sintética. Tá? Aqui só tem uma observação, né, que se o valor estiver diferente, mas acho que para vocês não vai acontecer. Tá? Acho que eu já tinha feito uma correção. Tá? O que é essa observação aqui? Ó? Então, você vai ver que vai dar um valor aqui, né? Ó. Item 1, serviços preliminares, né? Lembra lá, né? Locação, placa da obra, né? Igualzinho tem no Excel de vocês. Aqui vai estar um valor, certo? Ó, material, mão de obra, vai dar, sei lá, 15 mil. Então, esse duplo clique aqui, ó, é para conferir, né? Quando você pegar o valor que está aqui, ó, e der 2 cliques em cima, ele vai destacar, né? Igual foi feito aqui, ó, tudo o que está sendo somado. Certo? Ó, deixa eu ver se eu tenho aqui no Excel pronto aqui. Deixa eu... Aqui. Ó, por exemplo, vamos ver se vai ter algum... Então, ó, aqui tem material, certo? Ó, lá na planilha de vocês. Ó, 2 cliques, ó, viu que destaca aqui, ó. Certo? Ó, então, aqui tá pegando tudo. Como é que estaria errado? Se estivesse, por exemplo, assim, ó. Né? Aí, não estaria pegando... Opa! 3, vou dar uns valores genéricos aqui, ó. Então, ó, item 1, serviços preliminares, R$900. Você confere aqui, ó, 2 cliques. Opa! Caramba, não está pegando os de baixo aqui, ó. Certo? É por isso que tem essa observação aqui, ó. Tá? Então, lá no Excel de vocês, né, antes de fazer aqui a tabela resumo, verifiquem se, né, 2 cliques na tabela aqui no valor e ver se está pegando tudo. Tá? Por quê? Pode ser que vocês colocaram um item a mais, né, adicionaram ou tiraram, e aí o Excel perde a referência. Aí vai ficar errado, né, o cronograma de vocês. Certo? Então, duplo clique, né, clicou 2 vezes, vai abrir aqui, ó. Pá, se estiver certinho, pegando tudo, pula para o próximo passo. Tá? Vai ficar assim, ó. Então, todos os seus serviços, né, de maneira aqui geral, né, esse aqui vai ser um cronograma macro, tá? Vamos estar aqui, ó, 17 serviços. Se vocês seguirem a mesma
usar a planilha que eu mandei, vai ficar próximo aqui dos 17, certo? Então, só digitem aqui, ó, 1, 2, 3, e já vai puxar, né, os demais valores aqui, ó, certo? Tranquilo por enquanto, pessoal? Tudo automático. Bom, depois que você preencher a tabela resumo, nós vamos puxar para a parte do cronograma. Então, lá na planilha, ó, cadê? Tem aqui, ó. Então, aqui é o orçamento de vocês, correto? Vamos conferir se está puxando tudo, né? Deixa eu até dar um Ctrl Z para voltar à fórmula antiga. Ixi, não. Aí, agora pegou tudo, tá? Depois que vocês preencherem a planilha orçamentária, né, que já deve estar quase pronta de vocês aí, né? Vamos aqui no cronograma, certo? Ó. No cronograma, ele vai puxar, então, todos os valores lá, ó, tá? Tudo que vocês digitaram, certo? Vocês vão, vai aparecer aqui o valor, tá? Então, tudo que tem lá, né, os 17 tem que estar aqui na planilha. Aí, ele vai calcular o índice. O que é o índice, certo? É o peso de cada etapa em relação ao valor da obra, tá? Nesse exemplo aqui, ó, o serviço preliminar, ele pesa 9,43%, certo? Qual que é o item mais pesado, né, nesse orçamento aqui, ó? A infraestrutura. A infraestrutura, nesse exemplo aqui, ó, está representando quase que 40% da atividade, tá? Só como exemplo. Então, o índice, né, representa o peso dos serviços. Claro que, se eu pegar tudo isso aqui, né, e somar, vai dar 100%. Tá, ó. Aqui tem um errinho, né, porque tá pegando, ó, não puxou aqui, ó. Elétrica e tá 0%, ó. Então tem alguma coisa que não puxou, tem que conferir. Tá, ó. Vai baixar aqui em cima. Mas, né, a somatória de tudo tem que dar 100%. Beleza? Então, aí, pessoal, eu não sei, eu vou aproveitar do Matheus hoje. Ó. Então, lá o Matheus, no cronograma físico-financeiro, provavelmente ele deve ter lá um cronograma, qualquer coisa você me corrige, Matheus, mas que deve ter, assim, por exemplo, mês 1, mês 2, mês 3, né? Aí, por exemplo, mês 1, vou fazer assim, ó, mês 1, 12%, mês 2, 18%. O que é isso, pessoal? Mês 3, 21. Oi? A questão de licitação acho que é um pouquinho diferente, Jorge. Tem que bater, acho que é 30%, se eu não me engano, nos 3 primeiros meses. Isso. Então, o total da obra. Oi? No teu caso, você tem que fazer 30% da obra nos 3 primeiros meses. Isso? 3 primeiros meses, isso. É o que seria mais ou menos 10, 10, 10. 10, 10, 10. Isso. Então, ó, pessoal, isso que tem aqui no exemplo do Matheus são os pesos. Tá? É o que estaria aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem aqui um cronograma desse jeito aqui, ó, 10, 10, 10. Tá? Os 3 primeiros. Eu poderia, acho que pode ser também assim, né, Matheus? 5, 15, né?
alguma coisa assim, né? Mas não tem interferência, é no 90 dias, no caso, né? Uhum. Tá? Então você pode ter ali, mas o que acontece, ó? Esses valores percentuais que estão aqui é a evolução, é a parte do físico do cronograma, tá? Então eu tenho que evoluir na minha obra 9%. Ou, né, se fosse, por exemplo, primeiro mês eu tenho que fazer 40%. Então eu tenho que olhar aqui no cronograma, né, quais serviços representam essa porcentagem, tá? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, pessoal, que esse cronograma que está aqui, ó, que eu coloquei, ó, vamos fazer aqui diferente. Vou fazer diferente aqui, Matheus. Vamos fazer que aqui é 15. Vamos ver se vocês respondem certo aí, ó. Isso aqui é o cronograma geral da obra. Mês 1, 15%. Mês 2, 20%. Aí vai acumulando, né? Ó. 15%, então no segundo mês eu estou com 35% e aqui 15%. Tá? Ó, eu tenho como cronograma geral mês 1, 15%. E aqui na minha obra, eu só executei, porque choveu, os serviços preliminares. Eu estou adiantado ou estou atrasado com o cronograma? O que vocês acham? Você está atrasado, professor. Teria que alcançar os 15% ou ultrapassar, né? Isso, certo? Isso mesmo. Então, ó, no meu cronograma geral, lá que eu fechei, né, no contrato, na licitação, na prefeitura, eu tinha que fazer no primeiro mês 15%. Só fiz serviços preliminares. Eu cheguei, então, a 9%. Eu estou aí 5 e uns quebradinho, quase 6% atrasado. Tá? Lembra lá daquele gráfico da curva S, né? A boca do jacaré, né, já estaria abrindo, né? Então o que acontece, ó? Mês que vem eu tenho que, ó, mês que vem eu vou ter que estar com 30%, né, acumulado. Claro, até chegar no último mês 100%. Então é assim, né, que a gente vai acompanhando, né, as medições, né, a evolução da obra. Tá? Então, pessoal, esse índice representa o peso. Tá? Claro, tem itens mais pesados quer dizer o quê? Eles rendem financeiramente mais, né, mais em termos de valor, e também, né, representam, né, um avanço maior lá na obra. Beleza? Então, o peso, o índice representa, né, o peso. É claro que quando você fizer tudo, você tem 100% da obra concluída. Vamos ver o que mais aqui, ó. Bom, depois que você preencheu, né, então isso aqui é automático, né? Preenche aqui, depois preenche, vou fazer aqui, veio aqui, né? Isso aqui você vai preencher também automático. Isso aqui também é automático. Próximo passo, pessoal, nós temos que distribuir aqui, ó, né, os serviços no mês. Então, eu tenho aqui, ó, várias coluninhas, né, ó, 30 dias, porcentagem no período. Depois, fazendo outra cor aqui, ó. Depois eu tenho 60 dias, porcentagem no período, tá? Então, esse cronograma aqui, ó, ele vai ter 6 meses, tá? Eu vou ter 6 colunas dessa aqui, ó. O que vai acontecer? Tá? Eu tenho que preencher agora aqui, ó, seguindo uma sequência lógica, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui já seria um pré-cronograma, tá? Uma previsão aí da execução das atividades. Um cronograma
macro, tá? Eu estou falando aqui o cronograma macro. Por que ele é macro? Porque está pegando as macro atividades. Cronograma macro, tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Você vai estimar aqui, ó, como uma primeira visão, isso aqui, ó, você vai preencher isso aqui, ó, certo? Ó? No caso, esse valor aqui, ó. Pessoal, olhando agora aqui, essa planilha que está aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar que vocês estão, né, aí à frente da execução dessa obra, tá? E aí, né, primeiro dia de vocês no canteiro, e lá o chefe de vocês te entrega, né, aí a planilha orçamentária, os projetos, né, aí os memoriais, né, o cronograma, e vocês se deparam com essa planilha aqui, ó. E olhando aí a planilha, pessoal, quais atividades, quais serviços devem ser realizados nos 30 primeiros dias de obra? Olhando aí esse pedaço do cronograma. O que tem que estar pronto, pessoal? Nesse primeiro mês, os 30 primeiros dias. Qual a leitura Eu acho que vocês fazem? esses serviços preliminares têm que estar pronto e a infraestrutura. Quase. Serviços preliminares tem que estar pronto. A metade da infraestrutura. Isso, exatamente. Ó. Então, ó, no primeiro mês, caramba, você está ali no escritório. Né? Começou hoje ali, né, o teu trabalho. Ó. Tá aqui o teu cronograma, tá aqui a tua meta. Hoje se fala muito em meta, né? Meta, resultado. Né? Tá aqui, ó, a tua meta para esse mês. Né? Então, é isso mesmo que o Diego comentou. Né? Eu tenho que executar 100% da infraestrutura, dos serviços preliminares, 50% da infraestrutura e 60% da impermeabilização. Isso aqui é minha meta, tá? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter isso aqui de fatura, de medição. Eu vou receber ali 36 mil, mais 17 mil, mais 698 de fatura, de medição, tá? Aí, então, isso aqui, né, pessoal, cronograma geral, tá? Então, o que acontece? Mas, depois, né, nós vamos fazer aqui a gente pode fazer um cronograma micro, tá? Vocês saibam, né? O que era isso aqui, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Lá na planilha sintética. O que era serviços preliminares? Tudo isso aqui, ó. Placa, limpeza, locação, marcação, escritório, almoxarifado, refeitório, né, vestiário. Então, tudo isso aqui, ó, serviços preliminares, tem que estar pronto no mês 1, tá? Aí eu vou ter que já dividir isso aqui, ó, num cronograma micro, né? Ó, 4 semanas de trabalho, na primeira semana eu faço a placa, limpo o terreno, começo a locação de obras, certo? Ó, então, eu já vou ter uma visão aqui, ó, do que eu preciso fazer nesse primeiro mês. Mas não é só isso aqui, né? Ó, tinha mais o que lá, ó? Mais 50% da infra. 50% da infra, tinha mais o que lá, ó? Infra, estaca, escavação, reaterro, arrasamento, forma. Caramba! 50% é metade aqui, ó. Depende, né, pessoal? Sabe por que depende? Depende do valor aqui, ó.
eu tenho que fazer R$ 36.000, certo? Ó, a gente sabe que nos serviços aqui, ó, tem mais caro, mais barato, né? Então pode ser que se eu fizer só, vamos colocar aqui, ó, 150 metros de estaca. Ó, se eu fizer 150 metros de estaca, já representa aqui, ó, opa, R$ 7.500. Então eu tenho que fazer mais gravação, vou colocar aqui só um exemplo. E ó, então eu tenho que olhar em termos de valor, né? Qual é o serviço, né, para chegar naqueles, quanto lá? R$ 36.000, tá? Então, eu vou olhar aqui os serviços, né? Eu vou até aqui, então, ó, eu tenho que fazer até o baldrame. Se eu somar até o baldrame, eu tenho 50%, né, R$ 36.000, que representam lá os 50%, certo? Então, E não aí é... tem que alcançar o baldrame porque tem que impermeabilizar também, né, professor? Isso, boa, tá? Então, isso mesmo. Então, eu tenho que fazer até o baldrame, ó, e tem a impermeabilização também, ó. Provavelmente isso aqui é impermeabilização de, se for olhar lá na planilha, né, ó, impermeabilização, cobertura, ó, tem 2 serviços aqui, ó. Impermeabilização de estrutura enterrada, baldrame, e impermeabilização de superfície, box de banheiro, né, sacada. Então, provavelmente, como está contemplando ali, ó, eu também tenho que fazer essa impermeabilização aqui, certo? Então, de maneira física, né, qual que seria a visão? Hoje é dia, vamos imaginar que é dia 1º hoje. Lá no dia 30 de maio. Então, hoje eu estou com o terrenão lá, com grama, com tudo lá. Como é que tem que estar a obra daqui 30 dias? Né? Terreno limpo, barracos colocados, fundação executada e baldrame impermeabilizado. Tá? Essa é a minha meta nesse mês. Tá? Aí que vem, né, a questão aí de você dividir depois as tarefas, né, mês a mês. Outra coisa, tá? Aqui é só o exemplo, né? Pode ser que isso, né, dependendo do tamanho da obra, impraticável, porra, não tem como. Né? No mês chegar com o baldrame pronto. Aí você vai ajustar aqui, ó, certo? Eu começo mais devagar, né? Começo só no mês 1, só com a ser preliminar. Se eu vou fazer barraco, limpar o terreno, né? Uma obra muito grande, tá? Obra pequena, não, eu consigo fazer, né? Um barraquinho pequeno, terreninho pequeno, eu consigo limpar, consigo fazer né, a fundação, né? Só uma casa, né? Então também, né? Aí vai a questão aí da percepção da experiência do planejador em definir isso aqui, né? Então também não vai, né? Você não vai se matar aí para fazer ali o serviço, certo? Vai também do planejador, a não ser que, né, você já pegue ali, né, todo o pacote pronto. Aí você vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que calcular a tua equipe, né? Lembra lá do exemplo da composição, né? Quando você tem composição, você tem trabalho, né? Ó, cadê aqui a planilha? Ó? Quando você tem composição, ó, você tem trabalho, certo? Ó, vamos imaginar que é uma obra de 500 metros de forma. Opa, não está puxando mais, já apaguei. Vamos pegar aqui, ó. Isso vezes isso. Eita. Isso. Vezes isso. Você tem 780 horas de carpinteiro de trabalho. E tem que fazer nesse mês. Né? Pô, então tem que fazer. Gastar aqui, ó. Se eu pegar 780
e dividir por 8 horas, né? Se eu tivesse um carpinteiro, ia demorar 97 dias. Eu tenho que fazer isso aqui em 30 dias. Então, qual que é a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a equipe. Tá? Então, quando você já tem um cronograma definido, né, o serviço não muda, certo? O trabalho não muda. Para fazer esse serviço, eu tenho que trabalhar 780 horas, certo? Se eu trabalhar só 8 horas por dia, eu vou demorar 97 dias. Então, eu preciso colocar mais homem-hora, né, para produzir, né, gastar as 770 horas em 30 dias, certo? Eu já mudo aí, né, a questão do enfoque, certo? Então, a composição, pessoal, é trabalho. Para eu fazer esse serviço, eu preciso, né, pela produção que está aqui, né, 780 dias. Aí você pode fazer o quê, pessoal? Vamos imaginar que vocês são ali os técnicos que estão acompanhando a obra, né? Começou o serviço. Tem aqui o índice. Caramba, tem que calcular a produtividade. Produtividade é o inverso do consumo. Então, os meus carpinteiros têm que fazer 0,64 metros quadrados por dia, né? Então, se eles fizerem mais, fizerem menos, se fizerem menos, opa, né? Estou atrasado, não vou conseguir cumprir. Então, esse aqui é o serviço lá do apontador, né? Está acompanhando lá a produção do serviço. Mesma coisa aqui para forma, para alvenaria, né? Você consegue calcular a produtividade da alvenaria. Vamos ver como é que é a alvenaria aqui, só para ter uma base aqui. Cadê a alvenaria? Alvenaria de vedação, 87523. 87523. Alvenaria, ó. Qual que é a produtividade do pedreiro? Vamos ver aqui, ó. 0,57 metros quadrados por hora. Né? Então, uma hora, será que ele faz só isso ou faz mais? Né? Você vai acompanhando ali, já é uma previsão. Você já tem ali uma previsão de quanto que ele vai produzir, certo? Então, aí você já vai fazer o contrário. Ou você tem a tua equipe e você estima a duração, ou você faz o contrário, né? Você tem a duração e você estima a tua equipe. Beleza? Então, isso aqui, né, era bem aquilo que o Naldo comentou, né? Eu tenho que chegar no final da obra com a viga baldrame concretada, né, e impermeabilizada, certo? Então, eu tenho que visualizar, né, o que tem que estar pronto em cada mês. Sentir, né, o tamanho da tua encrenca, tá? Só que eu tenho que fazer isso, né, pessoal? Como é que eu vou dizer para vocês? Né, nós temos, né, ó a dica, né, nós temos sempre, né, o mês, basicamente, nós dividimos em 4 semanas. Né, semana 1, semana 2, né, semana 3, semana 4. Do Mateus, dia 25, está chegando lá o fiscal, né, para fazer a medição. Você tem que se preocupar com o teu serviço, né? Eu tenho que chegar nesse status aqui na minha obra, ó, no dia 25. Então, eu tenho que estar fazendo esse acompanhamento, ó, começar o acompanhamento aqui no começo, aqui, ó, certo? Ó. Então, você já vai ter que dividir todas aquelas tarefas nas semanas aqui, ó, tá? Não vai se preocupar com a medição aqui, ó. Deixa eu ver o que eu fiz esse mês. Aí você vai chegar aqui, limpeza do terreno. Ó, limpei o terreno. Caramba, você tem que estar até com o baldrame pronto. Morreu já, né? Não consegue fazer em uma semana aqui tudo o que faltava naquele mês. Tá? Então, quando eu trabalho com obra pública, né, que tem medição, que tem lá levantamento de serviço, né,
eu tenho que estar me preocupando, controlando desde o começo. Ó, essa semana aqui, ó, tem que estar o terreno limpo. Semana que vem, fundação. Aqui, baldrame, né? Aqui, concreto baldrame. Aqui, impermeabiliza. Terminei, né, a minha obra. O fiscal vai medir lá, né, o que está previsto, certo? Vou receber a fatura, pago o material. Situação complicada, né? Seria como é que eu vou dizer assim, um complicador, certo? Vamos imaginar que vocês, então, estão na execução, certo? E tem lá no escritório um departamento de engenharia de compras. Então, a galera do compras, certo? Já tem o projeto, já tem ali a composição, né? Ó. Vamos lá, a obra do pessoal ali a obra ali da casa do fulano. Esse mês tem que fazer, vamos ver aqui no cronograma, ó, serviços preliminares, infra, né, impermeabilização. E já vão na planilha orçamentária e já mandam para vocês na obra todos os materiais. Manda madeira, manda prego, manda madeirite, manda impermeabilizante. Pô, chegou no canteiro de obras. Todo o material. Aí o que acontece? Esse material, né, passa ali o tempo, né, passa o mês, o que vem, pessoal, do material, né? Chegou o material na tua obra lá, né? Vai virar ali o mês, o que vem do material? Vem a dívida, né, professor? Vem a dívida, né? Vem a conta. E aí chega lá na obra, né? Você só limpou o terreno. Chegou o fiscal ali, só mediu limpeza do terreno. Você tem lá uma dívida, vamos pensar assim, né? Uma conta de material de, sei lá, 10 mil, e você faturou 2 mil limpeza do terreno, né? Vai ter que renegociar aqui o material, né? Vai ter que fazer ali a compensação, né? Então, por isso, ó, começou a obra, né? Já tem que estar olhando, né? Produção, certo? O caso aqui, claro, né? Da empresa comprar, né? O material. Mas, né? Se você está ali na obra, você sabe que tem que fazer isso aqui, você vai comprar material, né? Senão você não consegue fazer também. Tá? Então, você tem que cuidar com essa questão aí, né? Às vezes você está tão envolvido, né, com construção, com a obra ali, esquece que, né, o tempo está passando, né, e no dia 25 lá, né, se pegar aí o exemplo do Matheus, vai chegar lá um fiscal para fazer a tua fatura, né? Então, o ideal é que ele chegue lá com todo o serviço executado, né? Quem sabe tem um pouquinho a mais. Tranquilo, pessoal? Captaram a ideia, né, onde as coisas se amarram aí, né? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá, então, aqui só aquele exemplo, né, pessoal, que vocês podem, nós temos que olhar, né, a porcentagem do serviço, tá? Então, aqui vai ser como se fosse um cronograma já pré-montado, tá? Então, com as porcentagens de cada mês, cada serviço, né? Lá no último, fecha em 100%, tá? Então, e aqui você tem então, um cronograma macro, né? E todos os serviços que você tem que executar. Tá? Aqui eu coloquei, né? Porque tem uma questão de variação, né? Ó. Porta, janela. Né? Pode ser que você coloque lá no item quando tem esquadrias, ó, certo? Eu vou colocar, tá vendo aqui, ó, tem 25% no mês 4 e mais 75% lá no mês, né, no último mês. Então, provavelmente, né, é o quê? Quem que você põe primeiro, porta ou janela? Se for pensar numa residência aí. Vai fazer ali um sobrado, né? Qual que é o item que entra primeiro na execução? As portas, né, os caixilhos ou as janelas?
Geralmente é as janelas, professor. Tem que pôr os contramarcos ali primeiro, né? Isso. Então, ó, quando você for fazer o cronograma, né, a medição não, que eu digo o levantamento do serviço, você vai colocar primeiro, né, a porcentagem, o valor referente ali, né, as janelas, ó, tá? Janela, eu vou colocar lá no mês 4 as janelas, né, os marcos ali, os contramarcos, ó, tá meio borrado, mas seria 400 mais 800, 1.200. Tá? Ó, de 5.000, certo? 6.000. O mais pesado, ó, tá nas portas, ó. Por isso que 25% na janela e o grosso, né, o mais pesado nas portas no final, tá? Então essa que é a questão aí dessa divisão. Você não põe lá um valor, né? Não é um valor assim tão aleatório, né? Então tem essa questão da questão lógica aí, né, da execução da obra. Primeiro vem um, depois vem o outro. Tá? Por isso que tem essa questão aqui, ó, 25%, né, primeiro janela, depois o mais pesado, que é a porta. Né? Se você colocasse invertido, né, 75% aqui ia dar um valor muito alto. Pô, mas eu só vou colocar janela, né, vai dar 500, mas eu tenho que faturar 3.000. Putz, e agora? Né? Deu zebra, certo? Então, por isso essa questão aí de olhar também, né? Essa questão aí do peso de cada serviço. Beleza, pessoal? E aqui, então, esse aqui é o resultado final aí, né, do cronograma. Isso aqui é o cronograma físico-financeiro, né? Por que ele é físico? Né? Porque vai distribuir para você nos 6 meses, né, a execução dos serviços, né, em termos de porcentagem, e ele é financeiro porque, né, com base nessa porcentagem, ele dá um valor de fatura. Ó. Aqui, 54.000, depois 51, depois 22, 17, 12, 16. Então, eu tenho, né, uma previsão física, né, serviço e financeiro, ó, tá? Físico, financeiro. Então, lá vocês, né, quando estiverem trabalhando, né, com obra pública, alguma construtora, tem isso aqui, ó. Primeiro mês eu tenho que faturar R$ 54.000, né, nesse exemplo aqui, tá? É o que lá, né, o setor financeiro, o setor de compras lá está esperando que você, lá no canteiro, fature, né, com a conclusão de todos os serviços daquele mês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Captaram a ideia? Tá, então, quem ainda não fez lá o questionário, manda bala ali. Tá? Lembrando que produtividade é o inverso do coeficiente. Deixa eu parar aqui de gravar.